Olá, amigos. Esta é a parte 2 do artigo de Roger Scruton sobre o vício das telinhas, do seu livro Confissões de um Herético. Então vamos lá, na leitura. A origem das antigas críticas está em uma ideia de Hegel de importância duradoura, que está sempre voltando em diferentes roupagens, principalmente nos escritos de psicólogos preocupados em mapear os contornos da felicidade ordinária. A ideia é: nós, seres humanos, nos preenchemos através de nossas próprias ações livres, e é através da consciência que elas indicam nosso valor individual. Mas não somos livres naturalmente, nem temos, fora do mundo das relações humanas, o tipo de consciência do eu, que permite valorizar e proporcionar nosso preenchimento. A liberdade não é reduzida às escolhas desimpedidas que até mesmo o animal pode desfrutar. Nem a autoconsciência é simplesmente uma questão de imersão prazerosa nas experiências imediatas, como daquele rato de laboratório que pressiona incansavelmente o botão do prazer. A liberdade desenvolve um engajamento ativo com o mundo, em que obstáculos são encontrados e superados, riscos são tomados e satisfações são ponderadas. Já que nos falta um exercício de razão prática, é na procura dos objetivos, cujos valores nós lhe atribuímos, que se deve justificar os esforços necessários para obter. Bem como a autoconsciência em sua forma totalmente realizada, envolve não apenas uma abertura à experiência presente, mas também um sentido da minha própria experiência como indivíduo, com planos e projetos que podem ser cumpridos, e com uma concepção clara do que eu estou fazendo, com que propósito e com que esperança de felicidade em mente. Todas as ideias estão contidas no termo, primeiramente introduzido pelo filósofo alemão pós-kantiano Fichte, no intuito de denotar o objetivo interno de uma vida pessoal livre, ou autocerteza. A alegação crucial de Hegel é de que a vida da liberdade e da certeza só pode ser obtida através dos outros. Eu me torno eu mesmo completamente nos contextos que eu sou compelido a reconhecer que sou o outro aos olhos de outros. Não adquiro minha liberdade e minha individualidade e, em seguida, as testo no mundo das relações humanas. É somente entrando neste mundo com seus riscos, conflitos e responsabilidades que passo a me enxergar como livre, podendo assim desfrutar de minha própria perspectiva e individualidade e me tornar uma pessoa realizada no meio de outras. Em Fenomenologia do Espírito e em Princípios da Filosofia do Direito, Hegel elenca várias parábolas agradáveis e provocativas acerca do caminho pelo qual os sujeitos atingem a liberdade e a realização através da sua autocerteza, sua objetificação no mundo dos outros. E o status dessas parábolas, sejam elas argumentos ou alegorias, análises conceituais ou generalizações psicológicas, sempre foi um tema envolto em disputas. Mas não acho que nenhum psicólogo hoje seria contra a alegação fundamental que permeia todas elas, de que a liberdade e a realização do eu se dá somente a partir do momento que reconhecemos os outros. Sem os outros, minha liberdade é uma cifra vazia, e o reconhecimento dos outros envolve tomar responsabilidade total pela minha experiência própria na condição de indivíduo. Em seus esforços para recolocar a teoria de Hegel nos trilhos, o jovem Marx traçou um importante contraste entre a liberdade verdadeira que nos vem através do relacionamento com os outros sujeitos e a escravização velada que surge quando nossas andanças no mundo de fora não se dão na direção de sujeitos, mas de objetos. Em outras palavras, ele sugeriu temos que discernir entre a realização do eu na relação livre para com os outros, da alienação do eu no sistema das coisas. Essa é a essência de sua crítica à propriedade privada,
tão impregnada de alegoria e história quanto os argumentos hegelianos iniciais. Em seus escritos posteriores, ela é transformada na teoria do fetichismo, que diz que as pessoas perdem sua liberdade através do fetiche com que tratam as mercadorias. Um fetiche é algo que ganha vida por meio de uma vida transferida. O consumidor em uma sociedade capitalista, de acordo com Marx, transfere sua vida para a mercadoria que o enfeitiça, e nisso a perde, tornando-se escravo do objeto precisamente porque enxerga o mercado como bens, em vez de vê-lo como interações livres entre pessoas, um lugar onde seus desejos são negociados e realizados. Permita-me deixar claro que não endosso essa crítica da propriedade do mercado, e a vejo como um transbordamento extravagante de uma filosofia que, compreendida apropriadamente, endossa as transações livres dentro do mercado, tanto quanto endossa as relações livres entre pessoas no geral, inclusive vendo aquela como nada mais que a aplicação desta. Contudo, a discussão não me parece relevante para se chegar ao meu ponto, a ideia de Entossieren, uma palavra aqui alemã, autocerteza. A realização do eu através de relações responsáveis com os outros. Essa é, a meu ver, a maior contribuição da filosofia romântica alemã para a compreensão da condição moderna. E é uma ideia que tem uma aplicação direta nos problemas que vemos emergir num novo mundo de vícios da internet. Parece-me incontroverso que, considerando a liberdade um valor, a liberdade é um artefato que vem a existir através da interação entre pessoas. Essa interação mútua é o que nos ergue da condição de animal à de gente, possibilitando que nos responsabilizemos por nossas vidas e ações, que nosso caráter e nossas metas sejam avaliados, tanto para entender a natureza de nossa realização pessoal, quanto para nos colocarmos em uma posição de desejar algo e correr atrás. Esse processo é crucial, como enfatiza os hegelianos, para o crescimento do sujeito humano na condição de agente que se autoconhece, capaz de utilizar e habilitar as faculdades racionais, com uma perspectiva em primeira pessoa, desenvolvida em um senso de realidade próprio como um sujeito no meio dos outros, de tantos outros. É um processo que depende de conflitos reais e soluções reais, dentro de um espaço público compartilhado, onde cada um de nós deve prestar conta pelo que diz que faz. Qualquer coisa que interfira com esse processo, na medida em que solapa o crescimento das relações interpessoais, confiscando responsabilidade ou desencorajando e impedindo o indivíduo de fazer escolhas racionais no longo prazo e adotar uma visão concreta de sua realização, é um mal. Pode ser um mal evitável, mas ainda assim é um mal que devemos lutar para abolir. É inegável que há maneiras de fugir ou atrapalhar o processo de autorrealização, e o vício em internet é uma só delas. Muito antes de surgir e preparando o caminho, veio o vício da televisão, que corresponde exatamente à crítica marxista e hegeliana do fetiche. Uma coisa inanimada na qual investimos nossa vida de modo que acabemos por perdê-la. É lógico que mantemos o controle final em relação à televisão, porque podemos desligá-la. Mas as pessoas, em sua maioria, não a desligam, passando tanto tempo diante da tela que perdem momentos preciosos para construir relacionamentos, deixando de interagir em conversas, atividades, conflitos e projetos. A televisão, ao menos no caso de milhões de colegas, destruiu as refeições familiares, os hobbies, o hábito de cozinhar, o estudo e os jogos em família como charadas. Ela deixou muita gente desarticulada e privou essas pessoas das formas simples de se fazer contato, por meio de conversa com seus semelhantes. Não me refiro somente à afirmação de que a TV emburrece e acaba com a imaginação, nem mesmo à manipulação dos desejos das massas através de imagens extravagantes. Tampouco me refiro à sua qualidade viciante, ainda que pesquisas conduzidas por Mihaly e Robert Kubi atestem, sem sombra de dúvida, que a TV vicia da mesma maneira que as drogas e os jogos de azar. No próximo vídeo,
encerro o artigo de Roger Scruton sobre o vício das telinhas. Obrigado.